Eu sou Cecília. E eu sou a Beatriz. E hoje nós vamos falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos. O filme foi lançado em 1989 nos Estados Unidos, dirigido por Peter Weir e conta com grandes nomes do elenco, como Robin Williams, Ethan Hawke e Robert Leonard. Sociedade dos Poetas Mortos passa em 1956 na Walton Academy, um internato de elite só para garotos. Joe Kane, um novo professor e ex-aluno, começa a usar métodos diferentes dos tradicionais para ensinar literatura aos estudantes. No decorrer do filme, seus ensinamentos vão além dos da sala de aula. O professor queria e conseguiu ensinar seus alunos a pensar por eles mesmos, baseado no conceito Carpe Diem, que significa aproveitar o dia. Um dos alunos que mais sofreu influência do professor Keating foi o nosso protagonista Neil Perry, que no final do primeiro ato descobre o grupo criado por seu professor ainda em época de escola, a Sociedade dos Poetas Mortos. Assim, ele recria o grupo junto com seus amigos e à noite eles vão pro meio da floresta ler poesias escondidas. No decorrer do filme, vemos que Neil desenvolve cada vez mais o seu amor pela arte, pelo teatro e pela poesia, e assim descobrimos o que ele quer, que é participar da peça Sonhos de uma Noite de Verão, que está sendo produzida na cidade. Neil sempre foi um ótimo aluno, tentando superar as expectativas colocadas nele por seus pais. Mas, pela primeira vez, depois de aprender a pensar por ele mesmo, ele decide testar fazer uma coisa que ele sempre quis: uma audição para a peça. Isso foi uma coisa que seu pai sempre o impediu de testar. Por isso, ele faz todo o processo escondido. Assim, descobrimos que o protagonista precisa enfrentar seu pai para ter a liberdade de fazer o que quer e o que sonha. Neil consegue o papel de Puck e começa os ensaios ainda escondido do seu pai, por medo de sua reação. No meio do filme acontece o grande confronto, que é quando o Sr. Perry, pai de Neil, descobre que ele está participando da peça. Esse é o obstáculo da história relacionado com o querer do protagonista, que é participar da peça, mas ele é proibido por seu pai, e que o distancia do que ele precisa, que é conseguir enfrentar o seu pai, o que ele não consegue fazer completamente. Assim, percebemos que o antagonista da história é o Sr. Perry, que quer que seu filho continue fazendo o que ele deseja sem questioná-lo, mas que precisa aceitar que os sonhos de Neil são diferentes dos dele. Neil se sente preso com os desejos reprimidos pelo pai. O professor Kane e Todd, melhor amigo de Neil, tentam encorajá-lo a dizer para o pai o quão bem ele está se saindo e o quanto isso é importante para ele. Mas mesmo assim ele não faz isso, ou seja, Neil participa da peça escondido, conseguindo fazer o que ele sempre quis. O que ele não contava é que seu pai chegaria no meio da peça e o veria atuando. Em casa, eles entram em um confronto com o querer do protagonista e do antagonista. Mr. Perry decide que vai mandar seu filho para uma escola mais rígida e sem distrações para que ele consiga estudar e se tornar um médico. You're so dramatic, you make it sound like a prison term. I'll let you waste. I've got to tell you what I feel. What? What? Tell me what you feel. Is it more of this acting business? Because you can forget that. Nothing. Infelizmente, Neil, naquela mesma noite, se suicida, sem conseguir enfrentar o seu pai. O Sr. Perry faz com que o professor Keating leve a culpa, dizendo que ele foi responsável por colocar aquelas ideias na cabeça do seu filho, fazendo com que ele seja demitido. Na cena final, todos os alunos que tiveram suas vidas mudadas pelo professor Keating sobem em suas cadeiras e fazem uma homenagem ao professor, dizendo "Oh Captain, my Captain". A morte de Neil representa o fim de um sonho e o fim do seu futuro, já que ele não conseguiu o que ele precisava, somente o que ele queria. Ele passa o filme inteiro em conflito entre seguir as ideias do seu pai e as ideias tradicionais da escola e seguir os seus sonhos. Em toda a cena que envolve arte que o Neil participa, vemos o quanto aquilo faz bem pra ele, o que é interessante e lembra uma frase que o professor Keating disse no começo do filme. Law, business, engineering, these are noble pursuits necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Tudo que foi descrito como uma razão para estar vivo é o que o Neil perdeu. Ou seja, quando ele foi privado disso pelo seu pai, ele acabou perdendo a sua razão para estar vivo e, consequentemente, a sua vida. Obrigada pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, Carpe Diem, aproveitem o dia e tornem as suas vidas extraordinárias.